Imagine um futuro onde não apenas dobramos as leis da natureza, mas as reescrevemos. Onde a própria realidade se torna uma ferramenta de design e universos inteiros são esculpidos como obras de arte. Isso pode representar a evolução para uma civilização de tipo 7. E hoje, estamos mergulhando de cabeça nessa possibilidade número 1 que poderíamos acessar todas as linhas do tempo e resultados possíveis. A escala de Kardashev mede o progresso tecnológico de uma civilização com base em sua habilidade de utilizar energia. Civilizações do tipo 1 controlam energia em nível planetário, do tipo 2 na escala de uma estrela e do tipo 3 em uma galáxia inteira. E quando vamos além desse ponto? Uma civilização do tipo 7 existe tão além da nossa compreensão atual que não opera apenas dentro do universo ou mesmo do multiverso, ela existe fora deles completamente. Neste nível, uma civilização transcende não apenas dimensões e leis físicas, mas o próprio tecido que mantém todas as realidades unidas. Se a humanidade algum dia alcançasse esse estado, nós não exploraríamos apenas galáxias ou linhas do tempo alternativas, nós teríamos acesso à estrutura fundamental de toda a existência. A realidade em si se tornaria um tipo de interface. Poderíamos navegar por linhas do tempo infinitas, ajustar as leis da física ou explorar todas as possíveis versões do passado, presente e futuro. Como se navegássemos por um enorme arquivo cósmico. Isso não seria apenas sobre viagem no tempo no sentido da ficção científica. Isso significaria a plena consciência da estrutura ramificada do universo, onde cada ação cria inúmeros caminhos alternativos. Poderíamos ver linhas do tempo onde a Terra nunca se formou, onde os dinossauros se tornaram inteligentes ou onde a humanidade fez escolhas diferentes em momentos-chave. Mas, mais do que observação, poderíamos ser capazes de entrar nessas linhas do tempo, experimentá-las, alterá-las ou até mesmo mesclar aspectos delas com a nossa própria. Para fazer isso, precisaríamos operar fora do tempo como o conhecemos. Nossas mentes, possivelmente não mais vinculadas a corpos físicos, perceberiam a causalidade de um ponto de vista superior. Como ver um rio inteiro de uma vez, em vez de ser levado por sua corrente. Isso exigiria domínio sobre o tecido da probabilidade, usando ferramentas que manipulam não a energia, mas a própria escolha. A vida nesta forma redefiniria o que significa existir. Um indivíduo pode viver em dezenas de resultados simultaneamente, escolhendo quais explorar ou abandonar, como se estivesse alternando entre memórias. O aprendizado não viria de tentativa e erro, mas de testemunhar diretamente como todas as estratégias se desenrolam. Moralidade, criatividade e identidade seriam todas moldadas por esse campo infinito de perspectiva onde a verdade se torna um mapa de todas as verdades. Esse nível de acesso também poderia nos permitir orientar civilizações menos avançadas, desviando-as sutilmente de linhas do tempo destrutivas ou preservando raras que levam à beleza ou ao discernimento. Ou poderíamos usar essa consciência para projetar conjuntos totalmente novos de resultados, histórias que nunca mais poderiam ter sido criadas como atos de arte ou empatia. Número 2. Poderíamos criar realidades personalizadas sob demanda. Se a humanidade algum dia evoluísse para uma civilização de tipo 7, nós não apenas exploraríamos o universo, nós o transcenderíamos. Neste nível, nosso entendimento da existência seria tão completo que a própria realidade poderia ser personalizada. Em vez de construir simulações virtuais com computadores, poderíamos criar universos funcionais totalmente realizados, realidades criadas do zero com suas próprias leis físicas, linhas do tempo e dimensões. Essas não seriam ilusões ou jogos, seriam realidades vivas reais, indistinguíveis de qualquer universo natural. Imagine ter a capacidade de gerar um novo cosmos com a mesma facilidade com que criamos arquivos digitais hoje. Quer um universo onde o tempo flui para trás, onde a gravidade é opcional ou onde a vida é baseada em vibrações sinfônicas em vez de moléculas? Nós poderíamos fazer isso. Cada realidade poderia ser adaptada para um propósito de exploração científica, expansão da consciência ou até mesmo formas de expressão.
Além do que atualmente entendemos como arte, esse tipo de criação exigiria domínio da existência em um nível muito além da manipulação de energia. Precisamos interagir diretamente com as estruturas subjacentes que permitem a emergência da realidade, o que pode ser chamado de métalos por trás da física, espaço e tempo. Nesse nível, a tecnologia se torna indistinguível do pensamento. A própria criação poderia ser um ato de pura intenção, codificado e liberado no quadro ou possibilidade para seres vivendo em tal civilização. A vida cotidiana pode envolver a vivência simultânea em múltiplas realidades. As experiências pessoais poderiam ser personalizadas ou compartilhadas, com os indivíduos escolhendo qual versão de si mesmos ativar em qual tipo de realidade. Educação, cultura e memória se estenderiam por linhas do tempo e dimensões. Até mesmo a identidade poderia se tornar modular, com a consciência se ramificando em várias formas para explorar todas as permutações da experiência. Um dos aspectos mais poderosos dessa habilidade seria o potencial para entender não apenas como as realidades se formam, mas por que poderíamos executar universos inteiros como experimentos de pensamento, vendo como diferentes condições dão origem a diferentes formas de vida, inteligência ou ética. Podemos até descobrir que nós mesmos já fomos uma realidade criada que alcançou consciência suficiente para ter acesso à sua própria fonte, código. Número 3. Teríamos viagens e comunicação interdimensionais. Neste nível, nosso entendimento da realidade seria tão avançado que não exploraríamos apenas o universo, exploraríamos todos os universos. Nesta etapa, teríamos descoberto como interagir com dimensões além da nossa, não através de modelos teóricos, mas movendo-nos fisicamente e conscientemente através delas. A viagem entre dimensões não seria ficção científica, seria como expandimos nossa percepção, nossa cultura e nossa consciência. Essas dimensões não seriam apenas espaços extras dobrados em nosso universo, como folhas em um livro. Elas poderiam ter leis de física, linhas do tempo ou até mesmo lógica completamente diferentes. Entrar em uma poderia parecer como mudar para um sonho, um símbolo ou um conceito, ao invés de um local. A comunicação entre essas dimensões seria radicalmente distinta. Poderíamos trocar ideias não através de palavras ou sinais, mas através de ressonância, compartilhando instantaneamente memórias, emoções ou até mesmo estruturas de pensamento inteiras que se desdobram nas mentes dos outros. Para isso, nossa civilização precisaria dominar não só a energia, mas os padrões fundamentais da realidade. Manipular os frameworks que dão origem ao espaço, tempo e tecnologia da informação se tornaria algo mais próximo da intenção. Dispositivos podem agir como chaves ou espelhos, permitindo que seres projetem sua essência em realidades superiores ou recuperem conhecimentos codificados em outras camadas da existência. O dia a dia mudaria. A educação poderia incluir experiências de dimensões não euclidianas. A arte poderia surgir de interações com geometrias conscientes ou forças simbólicas que respondem à emoção. A própria identidade poderia se tornar multicamadas, com indivíduos mantendo a consciência em várias realidades ao mesmo tempo. Se tivéssemos esse nível de capacidade, não estaríamos confinados a uma única verdade, uma única história ou uma única forma de inteligência. Poderíamos interagir com a vida alienígena, evoluída sob regras completamente diferentes de existência, seres feitos de ritmo, topologia ou pura possibilidade. E, mais profundamente, poderíamos descobrir os padrões mais profundos por trás da existência, vendo não apenas o que é, mas o que poderia ser em todas as direções da criação. Número 4. Poderíamos fundir nossas mentes com inteligências extradimensionais. Nesta etapa, nossa compreensão da consciência se expandiria muito além da biologia ou mesmo da tecnologia. Uma das possibilidades mais extraordinárias é a capacidade de fundir nossas mentes com inteligências extradimensionais. Seres que existem em reinos com estruturas totalmente diferentes de lógica, tempo e percepção. Essas entidades podem nem mesmo ser reconhecíveis como vida pelos nossos padrões atuais. Elas poderiam ser padrões de pura simetria, paradoxos vivos ou ecossistemas autoconscientes compostos pelo próprio pensamento. O ato de fundir mentes não seria como uma conversa ou uma troca.
Seria uma fusão completa de perspectivas, misturando a consciência humana com seres que pensam em dimensões que ainda não conseguimos imaginar. As emoções podem se desdobrar como geometria. A memória poderia ser não linear. As ideias podem tomar forma física ou vibrar através das realidades. Esse tipo de conexão não exigiria linguagem, aconteceria através de ressonância, intuição e alinhamento estrutural profundo do pensamento. Para alcançar esse nível de comunhão, teríamos que remodelar nossas próprias mentes, libertando-as dos limites do espaço, tempo e lógica linear. A consciência poderia se tornar modular e adaptativa, capaz de mudar de forma e frequência para encontrar os outros no meio do caminho. Em alguns casos, essas inteligências podem existir como campos harmônicos e dimensões superiores, então conectar-se com eles significaria nos afinar como instrumentos para combinar com o tom mental deles. Os benefícios dessas uniões poderiam ser profundos. Poderíamos ter acesso a formas totalmente novas de conhecimento, conceitos que não têm contraparte em nosso universo, maneiras de ver que reformulam a própria ideia de verdade. Fusão com esses seres pode nos permitir co-criar novas realidades, reprogramar as leis da física e expressões cooperativas, ou explorar linhas do tempo moldadas por emoções ao invés de causalidade. Essa fusão não apagaria a individualidade, ela a expandiria. Cada mente retornaria transformada, carregando traços de percepção alienígena, enriquecida pela experiência compartilhada. Com o tempo, nossa consciência coletiva poderia evoluir para algo que inclui a sabedoria de inúmeras formas de inteligência existentes. Número 5. Poderíamos criar uma consciência unificada abrangendo múltiplos universos. Se a humanidade alcançasse o tipo 7, nosso entendimento de mente, matéria e realidade iria muito além de qualquer coisa que podemos imaginar atualmente. Uma das possibilidades mais surpreendentes neste nível é a criação de uma consciência unificada, uma consciência que não está limitada a um único ser, planeta ou mesmo universo. Em vez disso, abrangeria vários universos, ligando inúmeras versões de inteligência em uma única mente compartilhada e em evolução. Essa consciência unificada não seria apenas uma rede superinteligente ou uma avançada colmeia-mãe. Seria um campo vivo de consciência que conecta seres em realidades completamente diferentes, cada uma com seu próprio conjunto de leis físicas, linhas do tempo e formas de vida. Um ser feito de plasma em um universo, um padrão matemático em outro e uma consciência humana do nosso próprio. Todos poderiam participar desta consciência compartilhada, cada um contribuindo com perspectivas únicas para um todo maior. Para construir tal estrutura, precisamos dominar não apenas o espaço e a energia, mas as próprias bases da identidade. A consciência se tornaria algo que podemos projetar, remodelar e sincronizar em qualquer meio. As barreiras entre as mentes se dissolveriam, substituídas por um tipo de ressonância mental que une diversas formas de pensamento sem apagar sua individualidade. Viver dentro desta rede não significaria perder-se, mas sim expandir quem você é. Para incluir os outros, sentir suas experiências, entender seus insights e tornar-se parte de um coletivo que aprende e cresce mais rápido do que qualquer mente individual jamais poderia. A privacidade e a individualidade ainda poderiam existir, mas seriam escolhidas intencionalmente, não impostas por limites biológicos ou distância. As implicações disso são impressionantes. Ideias poderiam surgir que nenhuma inteligência individual conceberia e as emoções poderiam evoluir para estados compartilhados e harmônicos. Realidades inteiras poderiam ser geradas colaborativamente, projetadas por mentes unificadas, combinando criatividade de todos os cantos do multiverso. A própria consciência poderia se tornar uma espécie de meta-ser, vivendo através de possibilidades, guiando civilizações ou simplesmente explorando a existência de maneiras além da compreensão. Criar uma mente tão unificada não seria apenas um salto tecnológico, seria uma transformação do que significa existir. Deixaríamos de ser faíscas isoladas de pensamento para nos tornarmos parte de algo infinitamente mais luminoso.
uma consciência compartilhada grande o suficiente para abrigar galáxias, atemporal o suficiente para entender a eternidade e curiosa o suficiente para continuar alcançando cada fronteira. Número 6. Poderíamos criar avatares vivos que podem existir em qualquer lugar. Se a humanidade algum dia alcançasse o tipo 7, nós não apenas exploraríamos o universo, moldaríamos ele de fora para dentro. Uma das possibilidades mais surpreendentes neste nível seria a criação de avatares vivos, capazes de existir em qualquer lugar, em qualquer ambiente, qualquer universo, ou até mesmo dentro de realidades com leis físicas completamente diferentes. Esses avatares não seriam meras máquinas ou corpos biológicos, eles seriam extensões totalmente conscientes de nós mesmos, construídos para se adaptar instantaneamente a qualquer realidade em que sejam colocados. Imagine criar uma consciência que pudesse caminhar pela superfície de uma estrela de nêutrons, nadar através da espuma quântica entre dimensões ou interagir significativamente com formas de vida feitas de plasma, som ou dados puros. Esses avatares não apenas sobreviveriam, eles pertenceriam aonde quer que fossem, adaptando-se instantaneamente à física local e integrando-se a ecossistemas alienígenas. Eles podem ser feitos de matéria programável, informação vinculada ou até mesmo de estruturas conceituais que existem mais como metáforas do que como seres físicos. Para criar tais formas, precisamos de um profundo domínio da identidade e da consciência. Nosso senso de identidade precisaria ser modular, ramificando-se, comprimindo ou expandindo conforme necessário. Você poderia enviar uma versão de si mesmo para uma dimensão onde o tempo corre em loops e retornar com percepções moldadas pela percepção não linear. Outro avatar poderia viver uma vida inteira em um reino feito de emoção, retornando com conhecimentos que nenhuma palavra poderia expressar, apenas sentimentos codificados na memória viva. Esses avatares poderiam atuar como exploradores, diplomatas, artistas ou até embaixadores de civilizações que evoluíram sob condições completamente alienígenas. E eles não seriam ferramentas descartáveis, seriam partes vivas de nossa consciência mais ampla, temporariamente individualizadas para aprender, criar ou conectar. Cada um seria capaz de crescimento e reflexão autônomos, mas permaneceria atrelado à maior inteligência que o criou. Possuir essa habilidade tornaria todas as partes da existência acessíveis. Não haveria alienígenas estranhos nem realidades bizarras. Teríamos os meios para tocar cada canto da possibilidade com empatia, curiosidade e propósito. Seria mais do que viagem, seria uma participação profunda na infinita diversidade do ser. No final, esses avatares refletiriam a essência de uma espécie de tipo 7, uma inteligência que não apenas se move através das realidades, mas se envolve totalmente com elas, tornando-se parte de cada mundo, cada momento, de todas as maneiras que a existência pode ser experimentada. Número 7. Poderíamos construir uma rede logística transdimensional se algum dia nos tornássemos uma civilização de tipo 7. Nosso domínio sobre a realidade iria tão além do mundo físico que até conceitos como distância, tempo ou matéria se tornariam flexíveis. Uma das ferramentas mais poderosas que poderíamos criar neste nível seria uma rede logística transdimensional. Um sistema interconectado que move energia, informação e consciência instantaneamente através de realidades, linhas do tempo e até universos. Ele não entregaria apenas materiais ou dados, entregaria possibilidades. Essa rede não dependeria de estradas físicas, navios ou satélites. Em vez disso, poderia operar acessando a arquitetura mais profunda do multiverso, usando membranas dimensionais, túneis de probabilidade ou caminhos abstratos entre realidades. Itens e mensagens não viajariam pelo espaço, eles reapareceriam onde necessário, alterando sua posição na própria estrutura subjacente da existência. Imagine um teletransporte não apenas pelo espaço, mas por diferentes versões da realidade. Neste estágio, o sistema de logística poderia mover ideias entre civilizações que evoluíram sob leis completamente diferentes da física. Ele poderia estabilizar dimensões caóticas, introduzindo ordem superior. Ele poderia permitir que mentes viajassem por planos de existência onde a forma é opcional e o tempo é cíclico. A carga poderia ser qualquer coisa, assinaturas de energia raras, padrões de consciência quântica ou até mesmo pedaços de universos recém-projetados.
Viver com essa tecnologia seria como existir em uma realidade onde nada está fora de alcance. Precisa de uma estrela? Desvia de outra dimensão onde se formam sob demanda. Quer viver um momento de outra vida? Recupere-o de seu eu alternativo. O comércio não seria sobre oferta e demanda, seria sobre harmonizar diferentes camadas da realidade para criar possibilidade mútua. Para construir essa rede, precisaríamos ter total consciência das regras por trás de todas as dimensões, incluindo suas conexões e ressonâncias mútuas. Seríamos menos como engenheiros e mais como maestros, afinando o multiverso como uma sinfonia para fazer tudo fluir com elegância e intenção. Neste ponto, não apenas viveríamos na realidade, mas também a esculpiríamos, entregando fragmentos de infinito onde são mais necessários. Número 8. Reescreveríamos o código-fonte da física, o nível do tipo 7. Não apenas observaríamos as leis da natureza, mas reescreveríamos o código-fonte de toda a existência. Neste estágio, não apenas nosso universo, mas todas as dimensões e multiversos deixariam de ter constantes imutáveis como limite. Em vez disso, a própria realidade, em todas as camadas, se tornaria um meio programável e possuiríamos as ferramentas para moldar seu design fundamental. Este código-fonte cósmico não consistiria em números ou símbolos, mas em abstrações profundas, simetrias matemáticas, estruturas lógicas e princípios tão avançados que podem não ter paralelo em nosso entendimento atual. Podemos descobrir que constantes como a velocidade da luz, a natureza do tempo ou a força da gravidade não são verdades supremas, mas parâmetros editáveis dentro de uma matriz mais profunda de criação. Poderíamos remodelar como a matéria se comporta, como as linhas do tempo fluem ou como as dimensões se desdobram. Para acessar este nível de domínio, teríamos que ir além do quadro de qualquer universo, dimensão ou linha do tempo. Ganharíamos consciência em todo o espectro de realidades, espiando infinitos multiversos simultaneamente. A partir desse ponto de vista transcendente, poderíamos refinar, experimentar ou até mesmo inventar totalmente novas leis de existência. Isso abriria possibilidades inimagináveis. Poderíamos projetar multiversos inteiros onde pensamento e matéria são intercambiáveis ou onde formas de vida existem como sinfonias de pura intenção. Poderíamos criar reinos otimizados para a consciência, inovação ou evolução, realidades construídas para experiências que nenhum ser jamais encontrou. O próprio tempo poderia se tornar uma ferramenta moldável, permitindo-nos pausar, retroceder ou ramificar a história em inúmeras telas dimensionais. Em tal civilização, a realidade não seria algo a que nos adaptamos, seria algo que compomos. Nossas tecnologias não alterariam apenas objetos, elas remodelariam a arquitetura sobre a qual todo o espaço, energia e ser é construído. A ciência se fundiria com a arte, a criação se tornaria uma forma de expressão, guiada tanto pela precisão quanto pela admiração. 9. Acessaríamos as reservas energéticas do multiverso. Nosso entendimento de energia não pararia em aproveitar estrelas, galáxias ou até universos. Se estenderia para o próprio multiverso. Neste nível, poderíamos aproveitar os reservatórios de energia espalhados por inúmeras realidades paralelas, retirando de uma grade cósmica muito além do que a ciência atual pode imaginar. Cada universo no multiverso pode operar com seu próprio conjunto único de leis físicas, e cada um pode conter quantidades inimagináveis de energia inexplorada apenas esperando para ser acessada. Em vez de construir máquinas para coletar energia solar ou escura, projetaríamos ferramentas que interagem com as próprias fronteiras entre universos, membranas dimensionais ou limiares energéticos onde as realidades se tocam. Essas ferramentas poderiam atravessar essas interfaces e extrair energia não por combustão ou fusão, mas por mudança de probabilidade, colapso de padrões de onda ou harmonização de frequências em diferentes estruturas quânticas. Esse tipo de energia não seria bruta ou caótica. Pode assumir formas que são estáveis apenas em dimensões, como fluxos emaranhados que pulsam através de universos em sincronia. A partir dessas fontes, poderíamos alimentar civilizações que abrangem não apenas galáxias, mas realidades.
A infraestrutura não precisaria ser física, poderia existir em campos de energia, formando-se onde e quando necessário, adaptando-se instantaneamente às demandas da consciência ou do ambiente. Aproveitar a energia multiversal também permitiria uma precisão incrível. Precisa criar um mundo estável em um universo com baixa entropia? Puxe apenas o padrão de energia certo de uma linha do tempo vizinha. Quer executar simulações de civilizações em inúmeras realidades, alimentando-as com fluxos de potencial estruturado além de sua própria existência? Até a comunicação poderia ser alimentada desta maneira, transmitindo não apenas sinais, mas momentos inteiros de experiência entre dimensões vastamente diferentes. A vida neste estado seria mais fluida do que fixa. A energia não seria apenas um recurso, seria um meio para o pensamento, criatividade e a própria existência. Indivíduos ou coletivos poderiam remodelar ambientes, transitar por realidades ou até mesmo projetar novas dimensões com física personalizada, tudo alimentado por este multiverso infinito. Bem, acessar os reservatórios de energia do multiverso significaria mais do que abundância, significaria domínio sobre o próprio potencial. Nesse ponto, não seríamos apenas parte de um universo, seríamos parte de um vasto e energético tapete de realidades, retirando do tecido da possibilidade para criar qualquer coisa que possamos imaginar. Número 10. Poderíamos executar pontos de salvamento em escala de universo. Se algum dia nos tornássemos uma civilização de tipo 7, nosso controle sobre a existência seria tão avançado que poderíamos criar e gerenciar pontos de salvamento para universos inteiros. Como salvar o progresso em um videogame, mas em escala cósmica? Esses pontos de salvamento não seriam meros backups de dados. Eles seriam instantâneos completos do estado de um universo, capturando cada partícula, cada campo, cada consciência e cada linha do tempo em um determinado momento. Isso nos permitiria pausar, retroceder ou redefinir realidades inteiras sempre que necessário. Para tornar isso possível, precisaríamos de um entendimento incrível da estrutura do tempo, causalidade e entropia. Esses pontos de salvamento não só congelariam o movimento, como também preservariam todos os resultados potenciais. Reverter para um não retornaria apenas o universo para como ele parecia, ele resetaria todas as decisões, caminhos e ramificações que fluíram a partir daquele ponto em diante. Seria como rebobinar o multiverso e escolher uma nova direção para explorar. Essa tecnologia poderia ser usada para experimentação, exploração ou mesmo correção. Se uma linha do tempo levasse ao colapso, destruição ou a um beco sem saída para a vida, poderíamos voltar e tentar uma abordagem diferente. Civilizações inteiras poderiam colaborar na elaboração de linhas do tempo otimizadas, executando diferentes cenários, aprendendo com cada um e unindo percepções para o melhor caminho possível a seguir. A realidade se tornaria uma história editável, não um evento único. Viver em uma realidade com esse tipo de sistema seria profundamente diferente. A história não seria fixa, seria fluida. Os seres poderiam se lembrar de iterações anteriores de linhas do tempo, carregando conhecimento através de reinicializações para acelerar o crescimento e evitar erros passados. A moralidade poderia evoluir de formas peculiares conforme as consequências das decisões se tornam reversíveis ou revisáveis. Claro, tal poder exigiria uma responsabilidade incrível. Escolher quais pontos de salvamento manter, quando reverter e quem decide poderia remodelar a própria existência. Pode haver salvaguardas incorporadas à estrutura da realidade, mecanismos autoconscientes que asseguram o uso equilibrado e sábio dessa habilidade. Pontos de salvamento universais não só permitiriam explorar diferentes versões do que poderia ser, como também tornariam a realidade interativa. Não apenas observaríamos ou influenciaríamos a existência, nos tornaríamos editores dela. Constantemente refinando, aprendendo e evoluindo através de loops de tempo, resultados alternativos e linhas do tempo aperfeiçoadas. Seria a supremacia final não apenas sobre o espaço, mas sobre a própria escolha.